Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver mais uma forma de futuro que é como going to. E como essa forma é um pouco mais... tem um pouco mais de detalhes do que tem como will, então nós vamos fazer em 3 vídeos separados. Bom, hoje nós vamos ver sobre as frases afirmativas, amanhã sobre as frases negativas e depois sobre as perguntas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que com o going to, a gente vai precisar lá do verb to be, lembra? Então, eu vou escrever aqui alguns exemplos e a gente vai comentando. I am going to study. Bom, I am going to study. Eu vou estudar. Tudo isso daqui, am going to, tem a ideia de futuro. Então, ele é uma forma um pouco mais longa do que a forma que nós vimos ontem como will, mas também tem essa ideia, né, de algo que você vai fazer no futuro. Então, é um pouco mais intencional, digamos assim. E aqui, o verb to be está conjugado na primeira pessoa, que é I. Então, por isso que ele virou am. E também dá para juntar essas duas coisas e deixar na forma contraída. Porque a gente sabe que a contração é muito comum em inglês. Então, ele vira am. I'm going to study. I'm going to study. Ou eu posso falar na forma, né, por extenso, digamos assim, mas é menos comum. E também, especialmente na fala, né? Porque quanto mais pronunciada cada palavra, mais longa fica a frase, então é mais comum que as contrações aconteçam. Então, I'm going to study. Depois, you are going to sleep. Aqui. You are, tá aqui o verbo to be, are, going to sleep. Então, essa fórmula aqui, digamos assim, ela vai ser sempre a mesma nesse caso. Aqui. Então, eu sempre vou ter aqui o verb to be combinando com a pessoa da frase. Então, am para I, are para you. E depois eu vou ter o going to, que indica o futuro, junto com essa combinação aqui. E aí o verbo principal. Então, study é o verbo principal, que é estudar. Sleep é o verbo principal, que é dormir. Você vai dormir. Ou, na forma um pouco mais reduzida, you're going to sleep. Eu vou escrever aqui a contração. You're going to sleep. A próxima, he is going to go to the park. Aqui. Outro exemplo. He is going to go to the park. Olha, tem aqui algumas coisas que podem parecer muito parecidas. Podem parecer parecido, é ótimo. Mas, pra gente não confundir, eu vou separar aqui e explicar o que é. Então, vou colocar aqui. Ó, essa é a primeira parte, que é a que indica o futuro. Então, eu tenho aqui o verb to be com is, going to, e tudo isso daqui indica futuro, uma ação futura. E agora, qual é o verbo principal? Go, que é ir.
E esse to aqui, ele faz parte desse go, digamos assim, ele está completando o sentido de go, que é, aqui significa para, digamos assim. Então, ele irá para, aliás, ele vai ir para o parque, ou ao parque, tanto faz. Então, esse go aqui é o verbo principal dessa frase. Esse going aqui é o que indica futuro. E esse to, esse primeiro to faz parte dessa estrutura aqui, e esse outro to faz parte dessa estrutura aqui, que completa esse sentido, completa o sentido do verbo principal, que é go, que é ir. Então, ele vai ir ao parque. Mais um exemplo. She is going to dance. Aqui. She is going to dance. Então, ela vai dançar. She's going to dance. Eu não coloquei aqui as contrações, mas depois eu coloco todas pra gente listar. It is going to rain. Aqui. It is going to rain. Lembra que o it ele é usado para algo que seja neutro, que não é uma pessoa. Então, por exemplo, nessa frase eu quero dizer que vai chover mais tarde. Então, é essa forma que eu tenho que usar. Eu preciso sempre ter um sujeito nessa frase, que nesse caso é o it. Aí eu coloco a estrutura do futuro normal. Então, com it eu uso is, going to, para indicar o futuro. E aí eu digo o verbo principal, que é chover, rain. It is going to rain. It's going to rain. Vai chover. Próximo. We are going to work. Okay. We are going to work. Então, lembra que com we nós usamos o verbo to be conjugado, então é are. Aí depois continua com a mesma estrutura e aí chega no verbo principal, que é work. Então, we are going to work. We're going to work. Nós vamos trabalhar. Depois tem mais o you da forma do plural. You are going to drive. You are going to drive to the party. Vocês, no plural, vão, toda essa estrutura para indicar o futuro, vão dirigir. Vou botar aqui, to the party. Mas não vai caber. Bom, vocês vão dirigir até a festa. Essa é a ideia desse exemplo. Então, como eu sei se esse you é uma pessoa ou mais de uma pessoa? Se é você ou se é vocês? Bom, pelo contexto. Pode ser que durante a conversa a pessoa fale you two, vocês dois. You three, vocês três. You all, vocês todos. Ou simplesmente só diga you e se entenda que é vocês. Tá? Então, pela conversa a gente vai saber se está falando para um ou se está falando para mais de um. E se ficar dúvida, sempre dá para perguntar. E depois, they are going to run. Okay.
They are going to run. Veja que a estrutura é a mesma, tá aqui o verbo to be de novo, que combinado para they fica are. Então, they are going to. Então, tudo isso daqui para indicar que eles vão no futuro fazer o quê? Run, correr. Né? Então, a estrutura fica um pouco grande, mas ela se repete, então é fácil de lembrar. E o they, ele é o plural para todos. Então, pode ser eles, elas e o plural de coisas também. Né? Então, não só para pessoas, mas para todas as coisas. Então, é o plural de he, she e de it. Né? E aí, só pra gente terminar as contrações. Então, I'm... You're... He's... She's... It's... We're... You're... There. Então, aqui tem as formas contraídas do verb to be. Então, ao invés de eu escrever, mas principalmente ao invés de eu falar isso aqui por extenso, é muito mais comum falar I'm going to, you're going to, he's going to, she's going to, it's going to, we're going to, you're going to, they're going to. Então, é mais simples, eu digo um pouquinho mais rápido e facilita. É importante prestar atenção nas contrações, porque muito provavelmente é o que vocês vão ouvir, é a forma que vocês vão ouvir. Então, acostumar o ouvido facilita muito para reconhecer isso aqui dentro de uma conversa. Bom... Acho que nós falamos tudo que era importante sobre as frases afirmativas. Então, amanhã nós vamos ver mais exemplos usando frases negativas, tá? Como que faz essa estrutura. É bem semelhante, mas nós vamos praticar só com frases negativas e outros exemplos também. E aí, na última aula, nós vamos ver como que se faz a pergunta para essa estrutura, que também é simples. Bom, thank you very much. See you again. Bye bye.